Boa noite, boa noite. Pessoal que está entrando aí, se puder dar um alô, um ok, se o áudio está 100%. Por favor, sinaliza pra gente. Tá dando para ouvir? Manda um ok aí, um joinha, tudo certo? Show de bola. Bom, boa noite para todo mundo. Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast, que nesse momento de quarentena a gente está realizando através de lives do Instagram, né? Que é uma maneira de a gente entrar aí e comunicar com mais gente. Esse é o nosso intuito. De antemão já avisando que essas lives a gente vai colocar num canal do YouTube, tá? O canal chama Educação Convida. Então quem puder inscrever no canal vai ajudar muito. É um canal que a gente criou esses dias aí, então assim, ainda não tá movimentando tanto, mas a gente já colocou o vídeo da última live que a gente fez com o Rafa Cunha. Então, quem puder inscrever, já colocar lá, vai ser ótimo, porque vai ajudar nesse início. O YouTube, ele entende, né, de relevância aí quando as pessoas começam a inscrever no canal, tá bom? Então eu vou trazer o nosso convidado. A gente vai falar de educação hoje com um convidado muito especial. Então deixa eu chamar aqui para a gente bater um papo bem bacana, falando um pouco de educação, linkado com um tema bem específico, que é falar um pouco da educação voltada para os concursos públicos. Olha o Macarrão na área aí. Beleza, Fala, boa noite. Beleza, garoto? Tá me ouvindo? E aí, perfeito, perfeito. Ótimo. Bom Esses demais. dias as conexões não estão muito amigáveis, né? Então tá difícil. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Muita gente em casa, Pois gente é, em casa, né? pois é. Bom demais, Marco. Então, assim, eu poderia até fazer essa apresentação, tamanho o tempo que a gente convive e trabalhou muito tempo junto, mas as honras são todas suas, então eu vou deixar as considerações iniciais aí por sua conta, para você falar um pouquinho de você e, né, da sua atuação aí na área de educação. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Em primeiro lugar, agradeço demais pelo convite. Foi muito bacana saber que na semana passada aqui estava, né, um dos grandes ícones. Eu acompanhei a live, né, desse mundo, desse mercado educacional, no caso do EAD, né, o Rafael Cunha, e colega de online, disciplina, né? De online e de disciplina, e de disciplina, né? Também, verdade, né? verdade. Enfim, então é bastante gratificante, né? Participar aqui contigo, com a Casa da Gráfica, enfim, com tudo que envolve isso, né? Que é um grupo de pessoas que me encantam mesmo, né? Não só pessoalmente, como profissionalmente. Bom, mas vou falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Marco Antônio, né? Mas macarrão desde os 9 anos de idade. Quando eu tinha cabelo, meu cabelo era lourinho, enroladinho, eu sempre falo isso, né? Agora foi ficando ruim, pior ainda, e agora foi caindo, né? Fui ficando sem. Então, macarrão, eu sou natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, mas vim para Juiz de Fora e adotei Juiz de Fora como cidade em 2000. Vim para cá em março de 2000, quando ingressei na UFJF para o curso de Letras, né? Então, me graduei em Letras pela UFJF, Português, Latim e respectivas literaturas. Depois fiz especialização em ensino de língua portuguesa também na UFJF e depois mestrado em linguística, né, em letras e linguística também na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então essa é a minha trajetória, vamos dizer assim, acadêmica, né, de formação. Sim. Agora, na prática, né, o tempo que nós temos de amizade é o tempo que eu tenho de profissão, né? Eu comecei a dar aula, como eu me formei de 2003 para 2004, ali em fevereiro, por causa das greves e mais greves, né, que acabam fazendo os períodos ficarem meio perdidos. Eu formei em fevereiro de 2004 e um mês e meio depois, já naquela, vou ter que voltar para casa, como é que eu fico aqui? Eu consegui, né, fui indicado para trabalhar no Colégio Cuscais aqui em Juiz de Fora, onde nós nos conhecemos na ocasião, né, e sim, de lá para cá foram 16 anos nessa brincadeira, nós dois muito novos ali, né?
e era um clima muito bacana. Ali no CAIS eu me forjei como professor, né? Com todas as ressalvas que o tempo acaba fazendo em qualquer tipo de relação, né? Eu agradeço demais, né? Pela oportunidade, pela forma, né? Trabalhei com turmas militares, preparatórios para concursos militares, que é um negócio assim, ali você aprende, ou você vai dar certo, ou você vai desistir, vai pedir para sair, né? Meio tropa de elite mesmo, negócio por aí. Então trabalhei, fiquei alguns anos, depois assumi a coordenação diária, né, da área de linguagens como um todo. Depois fui coordenador geral, vamos dizer assim, né, coordenador pedagógico. Depois fui diretor, fui sócio do CAIS na Zona Norte. E nesse meio do caminho, assim, praticamente só trabalhando no CAIS, né? E aí, de repente, abriu uma porta no Eureka, que é um curso aqui de Juiz de Fora, uma parceria também do próprio CAIS com um outro curso que até existe hoje, mas tem outra linha hoje, que é o Plenários. Ali eu tive meu primeiro contato, por exemplo, com a EAD em 2010. Então, faz 10 anos que eu trabalho com ensino à distância, em vídeo, né, em si. E dali eu comecei a abrir meu horizonte para trabalhar com concursos públicos além das carreiras militares, né? De lá para cá passei por Executivo, Atuales, Galvão Concursos, trabalhei fora daqui, dei aula em Volta Redonda na Faculdade de Letras, lá, o Logos, o Executivo, o Mérito, enfim, eu rodei praticamente todos esses cursos de Juiz de Fora. Abri o meu próprio curso, né, que é a mesma empresa, o Estúdio Fácil até hoje, mas era o JF Concursos, 2014 e 15, né? Alguns anos antes a gente voltou a ficar próximo, né? Inclusive por conta dessa minha empreitada à parte, né? E hoje a marca é o Estúdio Fácil, vamos dizer assim, o que eu coordeno, o que eu comando, né? O que eu estou à frente é do Estúdio Fácil, tanto a empresa do CNPJ do presencial, quanto a empresa do online, que são duas empresas diferentes, né? Enfim, passei 3 anos trabalhando... esqueci da minha parte mais gloriosa, né? Trabalhei com curso online exclusivamente, além da prefeitura, vamos dizer assim, mas em termos... o curso integral, Suelen, bem lembrado, pô. Mas foi meteórico, né? É muita coisa, né? É verdade. E aí eu passei 3 anos trabalhando só com curso online. Eu trabalhei no Ponto dos Concursos, que é a gênese de todo curso online praticamente hoje no Brasil. Todo EAD na área de concurso público é do Ponto dos Concursos. Eu fui professor e depois coordenador da área de discursivas e de vídeo do Ponto dos Concursos. Ali foi uma experiência fantástica. Estive ao lado de professores, assim, que são as referências nacionais, entendeu? Caras que estão ao lado, por exemplo, do próprio Rafael Cunha, do Descomplica. Aquilo foi muito bacana, foi uma experiência interessantíssima, né? Caras que são autores de livros que caem em concurso público. O cara prepara para o concurso público e o próprio biografia livro dele mesmo, né? É biografia, chega lá, tá lá na questão. Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Pô, aquilo é fantástico, né? Você está com esses caras. Então foi uma experiência muito bacana. Hoje eu mesclo, né? Além de ser funcionário efetivo da Prefeitura de Juiz de Fora, eu mesclo a minha atividade com o meu curso presencial e com o curso online. Falei bastante já, né? Muita coisa, né? Graças a Deus. E educação é muito dinâmico, né? Eu lembro bem, em 2004 a gente começou a trabalhar junto. Ali a gente trabalhava muito para concursos públicos, mas bem voltado para a área de militar mesmo, né? Sim. E como você disse, em 2010 você começou a entrar realmente, mergulhar nesse campo aí de concursos públicos fora da área militar. E aí, a sua formação acadêmica, aí a gente percebe que é uma formação bem assim, tradicional da educação, a parte pedagógica e tudo. E o que eu queria saber é uma curiosidade que eu acredito que muita gente deve ter, que é o seguinte: como é essa adaptação de você ter essa formação acadêmica voltada para a educação, que normalmente é muito voltada para a educação básica ou para a educação universitária, e você adaptar isso ao mercado de concurso público? Bom, vamos lá. Essa é uma discussão, inclusive, da qual eu gosto demais. Eu gosto de conversar, de discutir isso, porque é discutir formação de professor, formação pedagógica de maneira geral, que vai ser a minha, que a gente vai falar, mas na verdade a gente está falando de um todo, né? E a aplicação prática disso. Olha só, a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um curso de letras fenomenal, excelente, sempre foi muito bem avaliado, né? Enfim.
ainda peguei uma geração de professores do departamento de letras que eram professores ainda um pouco mais tradicionais, mais clássicos. Só que aí o que vem? Você falou da questão da minha formação tradicional, etc. Perfeito. Formação tradicional. Porém, a minha formação de fato pedagógica dentro da Faculdade de Letras, ela tem pouco do tradicional, porque poucos professores dentro da faculdade ainda eram os tradicionais. Em que sentido? Existe um embate, ou existia, enfim, já foi mais forte, eu acho, entre o ensinar ou não, por exemplo, gramática, ou como ensinar a gramática na escola, etc. Então, isso dentro da Faculdade de Letras até enfraquece muito a nossa formação, por exemplo, para trabalhar com concurso público. Né? O vestibular... Pode falar, pode falar. Eu acho que o tradicional que eu digo é que, vamos supor, hoje, o ensino básico e, como você acabou de falar, na universidade mesmo, o que a gente tem como tradicional? É exatamente fugir daquela gramática e ter uma ideia mais de linguística. Assim, eu não sou da área, mas, como educador, a gente acaba se inteirando de tudo isso. Então, o tradicional que eu digo é esse. O tradicional que eu digo é esse. E o concurso público, ele vai contra o que a educação básica e os vestibulares, que no caso é o Enem hoje, prega, né? Sim, sim. Na parte de linguagens do Enem, realmente nós temos uma mudança bem significativa mesmo. Mas, eu me considero um professor tradicional. Em que sentido? No sentido anterior a essa formação... A esse momento atual. A esse tal momento, exatamente, que dura aí uns 15, 20 anos já, né? Então, mas eu realmente, eu tinha uma formação gramatical bastante forte antes, sempre gostei da gramática e sempre gostei dos porquês. Daí a minha formação, inclusive, na língua latina. Não é para falar latim ou dar aula de latim, até dei aula no Universo aqui em Juiz de Fora também, agora que eu lembrei. Substituí lá 2 meses dando latim no curso de letras, porque não tem quase ninguém. Mas, na verdade, a minha intenção era entender melhor as místicas, né, vamos dizer assim, a parte mística da língua portuguesa, para eu poder explicar melhor para o meu aluno, né, para eu poder chegar para ele, olha, às vezes eu juro que eu sei, cara, mas vai por mim, é melhor, aceita que dói menos, é porque Deus quis assim, bola para frente. Ou não, amigão, deixa eu te falar, isso aqui é por causa disso, e o cara olhar para sua cara assim, pô, maneiro, né? Tipo assim, eu imagino na matemática, quando você vai lá, o cara tá duvidando daquilo de você vai lá, faz uma demonstração bacana ali, ou demonstra uma fórmula, sei lá, uma coisa assim, e o cara fala, porra, o negócio é bruto, é bacana, né? Então, realmente, a formação da universidade, eu apanhei muito no meu mestrado, minha graduação, porque eu sempre fui uma voz meio destoante nesse sentido, sempre reclamei isso, porque a faculdade imagina que você entra sabendo gramática, você vai dar aula de língua, até para reclamar da gramática e falar mal dela, você tem que saber. Eu acho que você não pode criticar o que você não conhece, né? Então, dentro da academia, vamos pensar assim. Então, pressupõe que você sabe, mas o vestibular não te cobrou, porque o vestibular não cobrava isso diretamente, a faculdade, então você sai de lá sem saber. E eu depois, como coordenador de área enfim, coordenador geral, toda vez tinha que achar um professor que encaixasse numa turma de pré-militar, por exemplo, que é gramática pesada, era um Deus nos acuda, era uma luta. Então, é muito difícil mesmo para o profissional formado em letras, de maneira geral, não é o FJF, tá? Na verdade, aqui em Juiz de Fora, na época, o curso de letras do me atendia melhor, porque era um curso mais dessa parte mais clássica, antiga, né? Gramatical. Né? Tinha mais forte isso, entendeu? Mas é muito difícil, é um negócio complicado, porque a linguagem é outra, né? A linguagem é completamente outra. Eles formam e a transição que você fez ajudou, né? A transição passando ali por concursos militares, que já tem uma gramática muito forte. Pesada, não. Com que essa adaptação fosse mais fácil, né? Era mais fácil relativamente, né? Porque assim, ou vai ou racha, não tinha o que fazer. Né? Eu tive que digo a adaptação aos concursos públicos. Claro. Não, depois, perfeitamente. Depois, perfeitamente, porque o concurso público ficou fácil, né? Eu falo, depois que você trabalha com turma militar, cara, olha, é difícil você dar errado em algum lugar. É igual o próprio professor de concurso público, quando ele vai dar aula em faculdade, em graduação, é muito difícil ele dar errado. O contrário já acontece muito. O cara que está na faculdade não necessariamente vai dar certo no mundo dos concursos, porque o mundo do concurso ele é extremamente dinâmico, né? Muito dinâmico em todos os sentidos, desde a aula mesmo às transformações todas pelas quais nós passamos. Então você tem que ser um showman, enfim, o tempo inteiro você tem que
E equilibrar, né? É matéria, é a hora de você trocar uma ideia, enfim, fazer esse meio de campo bem feito ali. E assim, a impressão que eu sempre tive, olhando boa parte dos preparatórios, seja para o militar, seja para os concursos públicos em geral, é que era assim, você pega o edital, saiu, pega aquele conteúdo programático que eles divulgam e divide aquilo para quem é bom de sala de aula e vamos derramar conteúdo nessa galera. Ainda é muito assim? Como é que é a sua avaliação? Você acha que já melhorou? Já tem pessoas olhando com uma estrutura pedagógica mais elaborada? O que você acha? Como é que está aí, na sua visão, esse mercado? Olha, vamos lá. A questão do dividir e vamos que vamos é mais ou menos parecida, porque você dificilmente vai conseguir numa estrutura de curso presencial, tá? Mesmo os maiores presenciais, tá? Talvez, claro, que neles isso vai ser uma proporção menor. Mas você ter alguém que consiga realmente dar conta disso tudo para cuidar do pedagógico de verdade, né? Eu, por exemplo, enquanto dono de curso no JF Concurso 2014 e 15, você começa, igual você falou, você não é da área, mas você começa a aprender um pouco até para você saber cobrar o professor, saber ouvir o que o aluno está falando, quando ele reclama, se aquilo procede ou não procede. Mas é uma coisa muito mais de prática do dia a dia do que realmente de concepção pedagógica, de construir. Eu vejo isso mais elaborado, mais avançado, não significa que eu esteja certo, tá? No online, no EAD, porque o EAD, hoje, as pessoas conseguem viver em função única e exclusiva deles, né? E a quantidade de aulas que você dá, teoricamente, é bem menor. Então, e você tem uma remuneração absurdamente maior, né, por conta disso. E aí as pessoas... sobra tempo para alguém poder pegar e fazer isso, entendeu? Tem um apoio pedagógico para o candidato, né? Porque a gente vê hoje que é um público imenso e é muita gente que precisa de uma preparação muito mais que só o conteúdo para fazer a prova, né? Com um apoio certeza. psicopedagógico ali que é tão importante. Às vezes quanto, psicológico, né? Só mesmo. Quase isso, né? Tanto que o mercado fortíssimo é o mercado de coach, mentoria. Esse mercado ganhou espaço no concurso público com força. Com muita força. Na verdade, o cara, muitas vezes, ele precisa de alguém para organizar o estudo dele. Ele não consegue, ele é uma pessoa desorganizada com a própria vida, com as coisas dele, ele não consegue. Ele precisa de alguém para organizar. E aí, será que isso não é uma falha do nosso setor educacional em preparar também nesse Com sentido? certeza. Com certeza, com certeza. Ou uma falha ou um ato falho, né? Vamos dizer assim, pode ser uma falha ou um ato falho, deixando uma brecha para mais um serviço a ser oferecido. Olha, eu vou, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, em todo bom sentido. Eu vou arrumar uma babá pedagógica para você, cara. Vou arrumar alguém para te ajustar, e nas horas vagas vai ser quase um terapeuta, um psicólogo para você, que é o perigo do coaching às vezes, né? Quando o profissional começa a extrapolar, né? Eu conheço coaches na área de concurso, né? Seríssimos, fantásticos, que ajudam demais, fazem um trabalho assim, absurdo, de maneiro, de legal, de honesto, de correto. Mas também a gente vê muita coisa estranha por aí. Mas eu acho que, na verdade, nesse nosso nicho... tudo, né, Macarrão? Com certeza. E nesse nosso nicho, as pessoas vão deixando brechas quase que de propósito, ou não de propósito, mas percebem que existe aquela brecha e falam assim, alguém vai ocupar isso aí alguma hora. E vai agregando. Eu comecei, enquanto curso, muito assim, né? Oferecendo... O cara fazia aula de redação comigo na turma lá no Eureka para medicina. O cara era capaz de matar a minha aula, mas ele me pagava a parte para ter aula fora daquele horário comigo, de redação, a mesma coisa. Ou seja, não é que ele não gostava de mim, que ele achava que eu era mau professor, não. Sei lá o que ele queria. Aí um falava, Macarrão, de uma atenção, mas... Não, e pior, falando, eu preciso estar pagando o troço extra, eu preciso pagar o negócio extra para eu poder me obrigar a fazer o raio da redação. Legal. Vai entender, não bastava os 800, 900 quanto que ele pagava de curso. Para mim já era o suficiente para me obrigar a qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma brecha que existe. Existe com força. Existe muito, 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 né? É uma brecha, quer dizer,
já não é tão brecha, porque houve um mercado que pegou, entrou e ocupou aquilo ali, que é essa parte de coaching, mentorias e coisas do tipo, para concurso público. Porque é o que você falou, é um universo gigante. Gigante, é. E aí, assim, no episódio passado, conversando com o Cunha, a gente estava falando do quanto a educação como um todo é engessada, né? Para você mudar Sim. alguma coisa, é sempre lento, é sempre muito difícil de você implementar mudança. Nesse segmento, quando a gente pensa nos concursos públicos, a gente já ouviu muita coisa, né, de mudanças aí para esses concursos. É da mesma forma? Essa lentidão, ela se aplica da mesma maneira? Você consegue enxergar, desde que você lá em 2010 mergulhou nesse universo, 10 anos depois, é a mesma coisa? Olha, Rafa, o que acontece, cara? O mercado de concurso público, vamos dizer assim, desde o próprio concurso público, de maneira geral não ter uma regulamentação tão clara e específica como eu acho que deveria ter, né? Desde o próprio concurso, mas principalmente o mercado de concurso público é muito desregulamentado, em qualquer sentido. Não existe uma lei como existe, por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum para as escolas de educação, né? A gente não está vinculado... também não existiu por muitos anos, né? Não, mas tinha o PCN, né? Enfim, tinha outras coisas que faziam esse papel, e principalmente vinculados à Secretaria de Educação Municipal, Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura, enfim. Beleza, mas na prática a gente sabe que era assim, Juiz de Fora seguia o vestibular da FJF. São João del Rei, vestibular de São João del Rei. Viçosa e assim mas a estrutura pedagógica toda, embora fosse, vamos pensar assim, a estrutura pedagógica burocrática toda, ela era montada em função de servir uma legislação. E isso é mais um fator de para engessar. No caso, a própria questão do profissional que trabalha como professor da área de concursos, né? O cara de português, o cara de matemática, ele é professor, ponto. Português e matemática, porque na área de concurso, raramente você vai ter história, geografia, física, né? Esses concursos que eu digo não militares, tá? Então, coisas que estão menos vinculadas a jovens ali, adolescentes, né? Falando dos concursos públicos para tribunais, enfim, por aí afora. Então, o próprio profissional dessa área já é um profissional que não vive só daquilo. Ele é um profissional, ele é advogado e professor. Ele é funcionário público, lá, auditor fiscal, não sei das contas, e professor. Isso, eu acho que deixa a coisa menos engessada. Em que sentido? Não existe uma burocracia que te vincule a ministério, a legislação, a nada. Simplesmente você está ali completamente... resultado. Eu quero um resultado, eu vou atrás do resultado. É isso que é o final das contas. O vestibular é assim? É o que foi o cursinho por muitos anos, né? Aquele cursinho exatamente, o cursinho, exatamente. Porque o vestibular é assim, mas se for uma turma de terceiro não é, porém, tem que ter lá um monte de coisa que é penduricalho, importante na formação, mas o aluno naquela hora ali do vestibular, ele sempre reclama. Fala, porra, tinha que estar focando mais as escolas confessionais, por exemplo, as mais tradicionais, né? Elas sofrem muito com isso, porque ela não quer largar aquela base de formação cidadã ali. Ela quer dar a formação como um todo e também, né, gerar, claro, a aprovação e etc. Então, eu acredito que no concurso público as coisas conseguem mudar mais rapidamente em função dessa desregulamentação, dessa coisa mais ampla, mais aberta, do profissional, o perfil do profissional que está ali. Não vejo de forma nenhuma atividade sindical ou qualquer coisa parecida como negativa. Alguns não funcionam bem, como em tudo, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim, tá? Não criticando o sindicalismo de jeito nenhum, pelo contrário, sou professor da rede municipal aqui em Juiz de Fora e temos um sindicato forte que, nessa circunstância, nos ajuda bastante, é bem bacana. Nessa circunstância que eu digo Juiz de Fora, né? Que é o que eu conheço, lido diretamente. Mas não ter isso também ajuda a mudança. Falou, a educação é menos engessado, né? A educação é engessada em si. O professor tem muita resistência, né? Existem professores excelentes de cursos presenciais que todas as vezes em que eu chamei o cara para gravar a aula, ele, não gosto disso não. Enfim, tem
Eu as tive muita justificativas. resistência. Você teve, mas você foi. Mas eu acho que o seu. Será que era por causa disso? Eu acho que na época que eu te chamei também você estava muito atolado. É, Já a é Casa da verdade. Gráfica, você já era menos professor e mais empresário, vamos dizer É assim, em termos de verdade. tempo, né? E até da cabeça vinha focada nisso ou naquilo. Mas eu tenho professor que não vão. E agora, nesse momento, pandemia, estão tendo que Tá se todo virar, mundo ué. tendo que. O que ele vai fazer, né? Enquanto outros, pô, Macarrão, ainda bem que você me pôs para gravar esse ano, hein? Pô, senão ia estar passando mais aperto ainda. Enfim, eu acho bacana essa troca ali, né? Porque eu fico enchendo o saco de uns, porque eu vejo que é o futuro, que é o mercado. Tanto que o mercado EAD para concursos, ele é gigante, ele é fortíssimo, ele é milionário, Pois é. É, a gente vai né? até falar um pouco mais sobre isso, mas talvez seja a principal mudança como eu falei, nos últimos 10 anos, quando a gente olha qual foi a grande mudança, talvez tenha sido essa, né? Eu acho que Sim, hoje sim, talvez seja o segmento educacional que melhor se adaptou, né, ao online. perfeitamente. Vou te falar que hoje em Juiz de Fora é muito difícil montar turmas presenciais, porque a grande maioria tem optado pelo online. Isso Entendeu? que É as difícil. escolas tiveram que fazer às pressas pelo coronavírus, os cursos preparatórios para concurso público já vinham fazendo nos últimos anos por necessidade de demanda mesmo, né? Exatamente, exatamente. Pô, o Ponto dos Concursos existe, cara, desde 2003, 2004, um troço assim. Cara, a internet de escada ainda, então não era vídeo, eles vendiam PDF, até hoje são muito fortes com o PDF. Né? Por quê? Porque muita gente trabalhava ou até já era funcionário público, queria melhorar, aí naquela hora ali, esse cara põe vídeo, olha como é que é, né? O pensamento já tem que ser todo articulado até para dar tombo no negócio, né? A lógica era, pô, se põe vídeo, todo mundo vê que o cara tá vendo o vídeo. Agora o cara abre um PDF ali, ele tá ali, ó, tá trabalhando, né? Mas na verdade estava estudando para poder ir para outro lugar e tudo mais. Daí que surge a ideia do PDF lá, Legal. internet de escada, que não suportaria jamais isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A nossa hoje, às vezes já não suporta, né? A gente paga caro por O um troço Instagram não horroroso. está suportando, né? Não Deixa tá, quieto. não tá. Se ele não tá, quem estará, né? Pois é. Agora, me fala uma coisa. A educação básica, eu acho que dentre todas essas resistências de mudanças e tudo, e eu Sim. vivi muito essa época da mudança de passar daquela educação muito variada por região, porque cada região tinha um tipo de vestibular. Nossa, eu lembro que eu ia dar aula em outras cidades, às vezes eu dava aula numa turma, era focada no Ouro Preto, a outra era São João, Viçosa, enfim. Você tinha que dar aula muitas vezes do mesmo conteúdo, mas de formas diferentes e tudo mais. E Sim, aí veio sim. o Enem simplesmente unificou tudo isso. Sim. Hoje, o aluno do norte, de norte a sul, ele faz uma prova igual, né? Assim, em termos de cobrança, Uhum. nível de cobrança. Sim. E assim, no início eu lembro que a gente foi bem resistente com isso, né? Muito, Fala a muito. gente assim, a Nossa, classe de Sim, professores sim. não gostava dessa ideia, Pô, enfim. Mudar é ruim, né, gente? Sempre, todo Pois mundo fala é. que quer mudança, mas vamos começar a mudar o do amigo ali. Não vamos mudar o meu agora, não. Tô quieto O aqui. Miguel, o Miguel tá perguntando o nome do canal. No YouTube o canal chama Educação com Vida, tá? E a gente está montando um blog também onde a gente vai botar muito conteúdo legal também, educaçãocomvida.com.br, tá? Mas a minha pergunta é, você enxerga isso acontecendo para os concursos públicos? Você tem uma espécie de Enem focada para cargos de nível nacional, governo Não vejo, federal? não vejo, não vejo, sinceramente. Por que que eu não Porque é um vejo? baita mercado das bancas, né? Assim, Gigante, para começar, tem isso. Mas o vestibular para a universidade era extremamente lucrativo, né? Era uma fonte de renda sim, extra, verdade. como é que chama? Não Correção de prova rubricada, né? Sem também. rubrica, correção. Nossa, eu ganhei muito dinheiro. Rapaz do céu, nossa senhora. O, o- Me perdi aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu fiquei. A gente ficar lendo esse troço aqui é um problema sério, né, cara? Os comentários. Eu esqueço Mas da então você coisa. acha Peraí, que peraí. não, Ah, não, sim, não tem lembrei. esse caminho de unificar? Não, acho muito difícil e vou te explicar por quê. Tem a questão, é um mercado gigante? É um mercado gigante que, né, muito dinheiro, etc, etc. Mas principalmente, Rafa, porque não há uma regularidade. Não é igual um vestibular que você sabe que vai ter todo ano. Entende? Não tem como. Inclusive, os próprios conteúdos. O que é mais relevante para a carreira jurídica? Entendeu? Para um tribunal, para isso, para aquilo. Ah, então pode setorizar por tribunais?
Sim, não. E aí tem muito da vaidade, imagino eu, porque essas comissões, primeiro, são comissões internas, né? Ah, o desembargador fulano de tal, ele lá do norte, ele acha que ele é melhor que o do sul, sei lá. E coisas dessas, né? Relações humanas difíceis, mas principalmente por não ter uma regularidade. Não existe um calendário que a gente possa pensar, pegar e seguir. O que existe, Rafa? Pelo contrário, você falou aí, né, de dar o mesmo assunto, trabalhar o mesmo assunto de forma diferente, de acordo com o que cada lugar cobrava. É isso que a gente faz, na verdade, com as bancas. Né? Se eu tenho Fundação Carlos Chagas, pô, meu português, a matéria é a mesma? É. Só que num determinado momento tem certos assuntos que eu vou ter que dar mais ênfase, porque a FCC, no português, ela é apaixonada com verbo. Tudo que tem a ver com verbo eu tenho que dar. E de um jeito X, que é mais pesado, entendeu? Do que para outras bancas. Eu, enquanto professor, sempre adorei isso. Assim. Que aí envolve estatística, Sim, né? Eu fazia os levantamentos perfeito. dos vestibulares, todos os concursos e tudo, e passava para os Isso. alunos, eles adoravam. Eu acho que isso Eu sou um matemático frustrado, né? Eu sou um E matemático eu frustrado, acho que é né? Eu uma adoro. forma, o Macarrão, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que é inclusive uma forma de filtro na avaliação do aluno. Não é só estudar Claro. português e matemática, mas é estudar assim, eu quero fazer o concurso Sim, X. sim, Então eu tenho que sim. estudar português e matemática voltado para esse Para concurso aquilo X. ali. Exatamente. Até a Qualquer. Para capacidade de concurso. se adaptar para isso, eu acho que já é uma Sim, avaliação muito sim. legal, né? Sim. Qualquer concurso público, Rafael, em que não haja um foco na condução da disciplina, daquele conteúdo, X ou Y, seja ele qual for, qualquer concurso público em que você se prepara dessa forma, a sua chance de fracasso é quase 100%. Se você não direcionar o seu estudo, não se basear nas estatísticas, você não precisa montar a sua estatística. O seu professor faz isso para você. Aí, nesse sentido, eu diria que é o cursinho, né? O professor que, mais que o cursinho, eu acho que não ia muito além ali, pegar as coisas, tinha mais o cuidado de alguém falar, ó, dá isso, dá aquilo. A gente não. No concurso público, de maneira geral, a gente precisa entrar mesmo sabendo, olha, eu tenho 19 itens no edital de língua portuguesa. A banca é tal. Amigo, desses 19, você pega 10 aqui, ó, joga fora. Se der tempo, desses 10 eu vou falar desses dois aqui. Agora eu vou focar tudo que eu tenho de tempo, e o tempo é pouco, sempre, porque como não há uma regulamentação tão clara, enfim, é um processo. Às vezes o concurso abre para dali a 2 meses você aprova, entendeu? Então, Tem assim, que você fazer tem que milagre, né? enxugar, tem que fazer milagre, cara. Eu dou hoje, quando eu dou aula de português para os meus alunos na prefeitura, ou quando eu vou dar aula em algum curso que eu tenho 6, 7 meses para dar o meu português, cara, é um Tem até exercício assim. dificuldade. Eu tenho que ficar puxando o freio de mão o tempo inteiro. Quando eu O vejo. que em outro momento já pode ter sido uma dificuldade de conseguir fazer em 7, Sim, 8 meses, sim, né? sim, sim. Mas eu sempre gostei dessa coisa, assim, né? Depois eu Do posso contar o desafio bastidor do nosso ou não? tempo, né? O bastidor Claro, nosso aqui ou não? Você virou para à mim ontem. vontade. Macarrão, eu sempre faço uma pauta, tal, É né? verdade. Quer que eu te mande ou vai na emoção? Eu falei, pô, vamos na emoção, né, pô? Que é muito mais legal, assim. É isso, né? Você ainda brincou, nunca deu aula no CAIS, né? Pô, então, porque assim, você chegava para dar aula na turma A, te mandava para turma Z, né? Vai lá, filho. Ah, não Pois preparei. é. Que preparar aula? Isso é uma expressão que não existe, né? Não É dava, não tinha, impressionante, não né? dava. Como que é um modelo, por isso que foi uma pergunta que eu te fiz, de Uhum. se existe essa estrutura pedagógica já, se houve essa mudança, e eu, pelo que eu entendi, ainda não há assim, Não. uma estrutura pedagógica. Por quê? Porque é muito isso, né? Como não tem esse planejamento, o que acontece? Às vezes você tem 2, 3 meses, você, você tem 2, 3 Desculpa. meses para. Tá Aham. instável aí você. Mas você tá me ouvindo? Tá, pois é. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, o que eu tava falando é, às vezes você tem 2, 3 meses para preparar uma turma para um concurso, e aí vai na loucura. Você não tem muito como planejar. É ação desde o primeiro momento, né? Você ficou mutado aí.
Ô, pessoal, só dá sinaliza aí se o meu áudio está saindo, porque o do macarrão eu não estou ouvindo. Eu também não. Tá me ouvindo? Não. Alguém consegue. Michel, tá me ouvindo, Michel? Você que escreveu aí? Ô Macarrão, sai. Escreve, ô Macarrão, sai e volta. Porque eu não tô te ouvindo. Vamos ver se ele volta. E aí a gente retoma o raciocínio aqui. E aí, tá me ouvindo agora? Voltou. Agora eu voltou. não tava te ouvindo, eu tava vendo que você tava falando, mas tava assim. O pessoal escreveu ali que o meu tava funcionando e o seu não. Minha conexão tem estado uma negação, mas manda ver, falei. Então, mas o que eu tava falando é muito isso, assim, você não tem, e aí eu acho que vai até para talvez a estrutura de pré-vestibular, ela já tem uma estrutura pedagógica, um preparo e um acompanhamento melhor, porque é o que você falou, é planejado, então todo ano a gente tem o Enem numa data parecida e tudo. Agora, para concursos públicos, sempre foi na emoção, né? O edital sai, corre, dispara e-mail para todo mundo e aí fica muito difícil realmente você estruturar isso. E aí eu não sei se a gente consegue ter um cenário que viabilize isso, né? Mas eu acho que é um papo bem interessante para a gente buscar aí formas para viabilizar. Sim. Porque a gente tem aqui pessoas que querem fazer concurso público e que precisam de uma estrutura pedagógica, não só de conteúdo, mas de uma preparação organização completa, mesmo, né? de organização mesmo como um todo. Isso passaria necessariamente por uma legislação bem clara, bem resolutiva, de uma ter regulamentação. Um prazo mínimo, né, para sair. Sim, um prazo mínimo decente, né? Exato, porque assim, saiu um edital hoje para daqui a 2 meses, a pessoa que não está estudando, ela tem chance de passar se ela começar agora? Olha, muito difícil. Muito difícil. Então eu não começo. Pois é, aí você não começa e toda vez vai acontecer isso. Quando sair o edital, você vai pensar, aluno de edital aberto, ele vai dar dinheiro para o curso. Só que em algum momento ele vai ter que ser o aluno de edital aberto, e é um edital aberto normalmente mais local, né, uma coisa mais... um concurso aqui, por exemplo, da UFJF, para técnico... Opa! É onde o cara vem a conhecer o mundo dos concursos públicos, conhece que tem várias outras possibilidades, até muito melhores às vezes, e aí ele começa. Aquele primeiro momento dele não foi perdido de jeito nenhum. Ele tem que ter esse primeiro contato em algum momento, né? Nunca é, em nenhum sentido, nem pedagógico, nem na sua construção ali de pensar, peraí, agora eu quero. Porque é dentro da sala de cursinho que você conhece pessoas, muitas vezes, né? Que vão, não, pô, tô estudando para tal coisa que você nunca ouviu falar, inclusive, que é uma coisa que me incomoda profundamente. Porque aí, se você me permite até estender um pouco a pauta, aí eu diria que passa pela questão da educação básica e das oportunidades que não são apresentadas aos alunos. Porque os professores muitas vezes as desconhecem mesmo, entende? Eu sempre falei que o cursinho é o anticristo da pedagogia, né? A gente faz tudo ao contrário daquela coisa bonitinha, pedagógica e tudo mais. Mas não é por isso que as universidades, as graduações, etc., na minha opinião, deviam simplesmente fingir que é uma coisa que não existe, sendo que é um mercado gigante, é uma oportunidade de emprego absurda. Se eu pensar um menino, aluno meu da rede municipal, né, ele vai até o 9º ano comigo, 14, 15, 16 anos, dependendo se ele está ali dentro da série ou não. Ele vai ter tempo, ele tem condição de fazer 2, 3, 4, 5 ou 6 anos de graduação? Ou ele já tem que partir para cair dentro do mercado de trabalho? Já pensou se eu conseguisse, e eu sei de todas as dificuldades do sistema público, porque eu estou nele, né, de ensino, embora eu trabalhe numa escola que é uma escola bastante diferenciada, é um trabalho de várias direções anteriores, faz muita diferença numa escola
quem é o diretor e quem foram os diretores, tá? Mas se eu conseguisse, e é a minha obsessão, tá? Levar para eles, olha, meu filho, você está no 8º ano, cara, começa agora mais do que nunca. Porque o que eu mais ouço lá na frente, Rafa, nas turmas, quando tinha mais turma presencial, é, pô, às vezes fala assim, por que você não me deu aula lá na 6ª série? Eu falo, viado, olha só, deixa eu te falar um negócio. Você larga de ser ingrato com o seu professor, porque eu vou falar assim, por que você não era na 6ª série o aluno que você é hoje? Exatamente. Com interesse, etc. Então, assim, claro, eu ainda falo, agradeço pelo elogio, que você está me colocando aí numa situação diferente, mas é uma realidade. né? Mas a é uma gente realidade. fala, mas isso aí, sem dúvida, vai ser tema de algum episódio nosso aí do nosso podcast, que é o que eu mais acredito. A educação pública, ela é ruim, infelizmente, né? Pelo conjunto da obra, estrutura, uma série de coisas, mas, como professor, o que eu sempre disse é, quem faz realmente o andamento da aula é o aluno. Sim, então, eu sim. acho que o pior da educação pública é não abrir o olho do aluno desde cedo, para que ele seja um melhor aluno desde cedo. É algo que eu porque o aluno Sim. da escola pública é o mesmo que vai brilhar no cursinho, que vai brilhar na universidade depois, porque ele simplesmente teve uma motivação maior. Sim, Então, chegou uma isso hora é que algo- alguém, né? Alguém virou a Talvez chavinha seja dele. a maior revolução que a gente pode fazer dentro da educação pública é a mudança de mentalidade do nosso corpo de alunos. E isso Sim. não é um trabalho fácil, né? Não. Eu diria É assim, cultura, né? simples, Dentro da empresa a gente chama de simples, cultura, né? mas não é fácil. Não, né? exatamente. É mais simples do que mudar toda a estrutura igual um monte de gente pede. Só que não é fácil. Só que é mais difícil do que talvez mudar toda a estrutura ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, a Ju, que tá aí com a gente ouvindo, ela fez uma pergunta que acho que ela leu a pauta aqui. Porque a minha pergunta era exatamente essa. Qual que é o cenário atual? Qual a expectativa em termos de concursos para os próximos meses ou ano? Né? Acho que essa crise aí do coronavírus vai impactar pra caramba. Mas assim, dá para a gente ter um cenário antes da crise, qual era a expectativa, e depois a gente ter uma avaliação pós-crise? Eu dividiria a fala nesse sentido mesmo. Olha, primeiro, nós temos o antes da crise. O antes da crise, o pessoal fala, não sei o quê. Todo presidente da República, se a economia está num momento difícil, a Dilma já falou umas 3 vezes, na época do Lula a economia num todo estava boa, então, mesmo num momento mais difícil, não chegou a ter que falar, mas a Dilma umas 3 vezes. O Temer falou, o Bolsonaro falou, independentemente da linha ideológica do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, é normal o discurso de, não vamos fazer concurso público. É o que o tal do Deus Mercado quer ouvir. O cara quer ouvir, ele quer ouvir o discurso da austeridade, etc. E é o susto na hora que ele olha o orçamento lá também, né? Também pode ser, mas eu acho que, de maneira geral, é mais da boca para fora, assim, no sentido, ao mesmo tempo tem um susto, mas ele sabe que existe toda uma estrutura de serviço público que está ali, cara. Né? Você pensa bem, por conta da discussão de reforma da Previdência, etc., o INSS, que é um órgão importantíssimo dentro da nossa estrutura social hoje, ele perdeu mais de 1/3 dos seus funcionários. Por quê? Quem podia aposentar, aposentou. O cara estava ali, então, assim, de repente, tinha 30 mil funcionários, passou para 20. Pô, pelo amor de Deus, se você cortar isso no seu corpo de funcionamento em tempos normais, então, assim, existe necessidade. Antes do corona, prefeituras estavam abrindo assim, muito edital, era muito edital, tem um monte aberto e tudo sendo naturalmente adiado por conta da circunstância, né? Exatamente, mas não cancelado, no máximo suspenso por uma questão de não poder aplicar a prova por conta da aglomeração e etc. Né? Então, assim, o cenário é administração direta, governo federal, poder executivo, realmente menos concursos, tá? O restante, legislativo, tanto estadual quanto federal, gente, legislativo tem orçamento próprio, tem autonomia. Então, tudo que o governo federal falar... Isso que as pessoas têm dificuldade em entender, muito. Não vai ter concurso. Ai, meu Deus, o legislativo sobra dinheiro, na verdade. Macarrão, você já pensou como é que vai ser para você agora? Não, para mim vai continuar do mesmo jeito. E como eu trabalho com online,
Cara, não tem crise que derrube, porque lá no norte, lá no Amazonas, está tendo algum concurso e eu vou vender para lá, entendeu? E assim vamos. Mas Judiciário também? A Judiciário expectativa também tem orçamento totalmente próprio. Por exemplo, Tribunal de Sim, Justiça mas de eu Minas digo Gerais. a perspectiva de Sim, concurso para o sim, judiciário também é sim, boa? sim. O judiciário, o que acontece? Ninguém pode esperar, mesmo antes do corona, tá? Edital com... Nós ficamos mal acostumados num período. Edital com 100 vagas, com 200 vagas. Não, você vai esperar edital com 4, 5 vagas. E tem uma coisa que eu aprendi, como eu trabalho com português e redação, né, que a gente chama no concurso de diva, eu aprendi o que você usa, e aí serve para quem aí, da galera que estiver assistindo, que queira concurso público ou que vier assistir, não olha a quantidade de vagas, não. Se o concurso tem redação, olha a quantidade de redações que vão ser corrigidas. O mais caro do processo todo de um concurso é corrigir a redação. Entende? Então, porque a redação ela é corrigida, se você põe lá, são 10 vagas, mas aí você vai olhar lá, vai corrigir até a posição 500. O cara não vai pôr para corrigir 500 redações, ter custo com tudo isso, fazer demorar mais o processo, se ele não tem minimamente uma intenção maior de chamar em mais cima gente. daquilo ali. Isso, embora haja já restrições legislativas em relação à quantidade de pessoas que podem ser classificadas, exatamente, quantidade de excedentes, né? Tem lei para isso e tudo mais. Outra coisa que o pessoal fica muito, ano eleitoral, gente, ano eleitoral pode ter concurso público, sim. Tem algumas coisas que não isso podem é a acontecer. lenda urbana danada. É a lenda, exatamente. A loura do banheiro do concurso público é o ano eleitoral. Pode sim, o que não pode haver é homologação durante os 45 dias que antecedem o pleito, até a posse, né, pós-pleito ali. Mas o concurso pode estar rolando, pode estar comendo, pode sair edital, inclusive, naquele período. Não tem isso, não existe isso. O que não pode é a pessoa homologar o concurso, que é quando você fala assim, publicou no Diário Oficial, e aí eu posso começar a nomear naquele período que ele pode se valer disso para uso político eleitoral, né? Sim, e aí que a lei tem que vedar nesse sentido. Mas não tem nada disso. Então, assim, o mercado, a situação, o horizonte de concursos públicos antes da crise era um cenário razoável, no mínimo. Tá? Pensando para o concurseiro, bom. Pensando para o mercado, razoável para bom. Tá? Alguns concursos muito grandes estão represados há algum tempo, né? Receita Federal, né? Esse momento, inclusive, de quarentena, pode ser um bom momento para o concurseiro, né? Para ele tirar o atraso, tá cheio de conteúdo na internet. Então, assim, é um bom momento para, passando tudo isso, edital saindo, ele está num patamar bem mais completamente diferente. Ele consegue, ele já está em casa. A vida dele está mais difícil por um lado, em algumas coisas, mas ao mesmo tempo, muitas das dificuldades deles estão resolvidas. Deslocamento, perda de tempo de deslocamento, etc, etc. Né? Agora, o cenário pós-crise já é um cenário mais, tipo assim, fazer previsão. Porque o que acontece? A gente vai ter que ver o tamanho da quebradeira, né? Porque quem tem que sustentar a gente agora, nesse momento, enquanto você não pode sair de casa, não tem milagre, é a máquina pública. Né? Tipo, devolver pra gente o dinheiro que a gente está dando para eles, de alguma forma. Pegar uma, assim, e aí é questão de prioridade, né? Não, eu não estou falando isso, mas sim, com certeza, com certeza. E depois, a área da saúde, eu acho que vai ser super valorizada, depois, assim, em termos de quantidade de concurso, etc. A área de segurança é normal que seja, tem Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para sair aí, estava agarrado, acho que isso não para. Isso até aí pensando no Executivo, né, federal, tem muito a ver com a própria linha, né, ideológica, etc, do presidente, não é militar, claro, né, o PF, PRF, mas são polícias, são carreiras policiais, tem a ver com segurança, né? Exatamente, importantíssimas, né? Controle de fronteira, enfim. Não, verdade. A gente está caminhando para o fim, porque o Instagram limita aqui, e a ideia nossa é seguir esse padrão do Instagram de 1 hora, dentro do nosso bate-papo. E o que eu queria falar é que a minha percepção, eu queria ouvir de você, a gente teve a oportunidade de estar com o Rafa a semana passada, dando uma passada na adaptação ao online da educação básica,
E a gente já falou um pouquinho aqui nesse bate-papo nosso o quão boa foi essa adaptação do ensino para concursos públicos, mas eu queria que você falasse mais especificamente como que você analisa isso, esse caminhar, que ponto a gente está e para onde a gente caminha, assim, será que daqui a 5, 10 anos vai ficar quase que fora do concurso? Dentro de Fora do concursos concurso? públicos? Ah, dentro do concurso? Dentro de concurso. Rapaz, a minha aposta como, vamos dizer assim, como empresário, inclusive, é a seguinte. Eu aposto no online para cursos completos e aposto no presencial para modular. Por exemplo, eu oferecer um curso modular, uma redação, um português, enfim, um calcanhar de Aquiles do cara. Eu aposto em trazer um professor de fora top em, por exemplo, trabalhista, se eu não tiver ninguém bom aqui em Juiz de Fora disponível, para eu encher um salão do hotel, que o cara vai lá um sábado e um domingo descarregar coisa de direito do trabalho para concurso público, entendeu? Mas eu não aposto em ter uma turma que tenha semanalmente uma aula de direito do trabalho presencial, entendeu? Entendi. Eu aposto muito na parte básica, e aí eu acho que eu vi alguém perguntando aí, né, como começar para quem é iniciante, né? Cara, é importante você, primeiro, tentar estabelecer uma área ampla que seja, mas uma área, a área policial, a área de tribunais, é importante você tentar delimitar esse escopo seu, né? Porque senão o edital fica muito variado, né? Muito, muito. Mas uma coisa é muito, assim, não é uma ciência, óbvio, não é muito menos exata, mas assim, português, direito administrativo e direito constitucional são 3 conteúdos que praticamente qualquer concurso público que você for fazer vai ter. Isso eu estou tirando, obviamente, a parte de escolas militares, né? A gente acabou não falando tanto dela, né? De início eu fiquei pensando muito nelas, mas a gente foi para o lado do concurso mesmo. Então, português, constitucional e administrativo. Pá. Além disso, matemática e raciocínio lógico, principalmente essa parte mais ligada ao raciocínio lógico. E aí é pegar um editalzinho de um SESP da vida, Sebrasp, olhar lá, é percentagem, análise combinatória e probabilidade, que são a matemática em si, mais aquelas questões de lógica mais louca, eu falo que aquilo não tem lógica nenhuma para mim. Aquela tabela verdade, tabela mentira, aquilo, Deus me livre. Enfim, eu fico zoando os amigos, né? E a informática. E muito cuidado com a informática. Que assim como o português, que o cara fala, não, eu fiz vestibular, eu ia bem no português. Informática, eu sei mexer no computador, me viro bem. Rapaz, muito específico de edital. É teórico, demais. É teórico demais o caso da informática. A pessoa, até a primeira prova, quem vai pensando assim, até a primeira prova. O cara leva um susto, mas um susto tão grande com a prova de informática, ele acha que ia ser barbada para ele. Não é. É chato, é tecla de atalho para cá, tecla de atalho para lá, é rede, segurança, enfim. E o português tem muita gramática, então também não vale a pena você falar assim, eu me viro na leitura. Você se vira em 5 ou 6 questões, que para concurso público, de 10, não resolve sua vida. Entende? Então são essas 5 matérias. A gente pode falar que quem quer se preparar para fazer concursos em geral, se está no início de tudo, igual a Ju perguntou aí, estou iniciando, eu vou me preparar para fazer concursos em geral. O que eu faço? Pegar gramática e estudar muito gramática já é um baita passo. Sim, sem a gramática, tá? Sem o livro gramática, não faça isso. Tá? A gramática, pegar conteúdo específico para concurso público. Não, eu tô só específico. E aí a internet está cheia, né? Lotada. Tem que só tomar cuidado, porque ela é terra de ninguém, né? Então, assim, pode mandar e-mail para mim, meu Instagram Marco Antônio Macarrão, e-mail macarrãoprof@gmail.com. Macarrão, o que você acha desse material aqui? Eu vou falar com toda honestidade, enfim, cuidado, não, é de boa, tal, vai te ajudar, não vai. Essas apostilas de banca são um perigo, porque elas não trazem coisa errada, mas elas trazem tudo, né? Lembra que a gente falou de focar? Ela não foca, né? Ela não foca absolutamente nada. Só muda a capa, praticamente, de um concurso para outro. É verdade. Entendeu? E isso não resolve em concurso público. O Lennon está perguntando aí, falando para salvar a live. A live vai ficar salva e a gente vai também colocar ela no YouTube, no canal do Educação Convida, que é um canal novo. Vocês já inscrevam no canal lá e vá acompanhando, porque a ideia é a gente soltar muito conteúdo legal lá de educação.
igual o Macarrão falou, pode perguntar diretamente para ele. Tiver dúvidas em geral de outros conteúdos, Sim. pode mandar para a gente também, seja pela página da Casa da Claro. Gráfica, que a gente tem muito contato, nossa rede de contatos com o setor educacional é muito grande. A gente responde tudo que vocês Não, desde já me precisarem. coloca à disposição da Casa da Gráfica, obviamente, acho que você já sabe, né? Assim, mandou, a gente A gente tenta conta com desenrolar, os tenta amigos. trazer. Com certeza, porque a ideia é essa, né? Uma rede mesmo para levar a informação, porque Isso. lá no início, toda a tônica nossa, inclusive falando de educação básica, etc., é informação, né? É levar a informação para o aluno para convencê-lo de que estudar pode ser igual um remédio. Tem gosto ruim às vezes, mas faz bem, né? Eu sempre falo isso com eles. Aí eu começo a mostrar para eles salário, sabe? Quando eu falo para ele que na Epicar, fazer um ensino médio no primeiro ano, um moleque lá da escola pública, que ele, além de estudar de graça, etc, etc, ganhar tudo, ele ainda vai receber R$1.500, R$1.600 por mês, eles ficam enlouquecidos, cara. Uai, eu tenho que tentar seduzi-lo de algum jeito. Não é verdade? Eu vou seduzido com tudo, ó. É uma oportunidade fantástica, é um baita ensino e ainda tem essa... A Eles remuneração. são loucos, cara. Claro que essa loucura vai passando ao longo do ano, infelizmente, né? Você tem que lembrar toda hora, senão ele já desiste. E aí, a gente tem que abrir os olhos da meninada, desde cedo. É a única Sim. forma da gente realmente conseguir Sim, mudar sim. a educação é Sim. pegando lá na base e abrindo o olho deles desde já, né? E a nossa intenção, inclusive, Com certeza. a Casa da Gráfica tem essa missão de vida aí de realmente impactar positivamente a educação. Sim, E sim, eu acho espero que o canal fantástico ajude esse nisso, né? posicionamento. Com certeza, eu acho fantástico esse posicionamento de vocês enquanto empresa da educação. Eu acho isso muito, muito interessante. Mais uma vez, Legal. é inovador, né? É inovador. Então, te agradecer, né? A gente tem um minutinho aí para, senão o Instagram cai mesmo, ele nem dá tchau, né? Não dá tchau, não, nem avisa, eu sei. Então, te agradecer. Muito obrigado pela sua participação, né? Você, na mesma hora que eu te convidei, você foi super solícito. Foi extremamente esclarecedor. Acho que é um assunto que todo mundo, acho que nesse momento o que deve ter de gente buscando informação sobre concurso público não é brincadeira. Então, assim, amanhã a gente já vai colocar lá no canal do YouTube, porque aí todo mundo que quiser assistir também vai poder acessar por lá, tá? Faça Show de suas bola. considerações finais. Se o Instagram deixar, né? Obrigado. Obrigado demais pelo convite, foi um prazer, uma honra mesmo dividir contigo aqui esse espaço, um espaço que semana passada foi dividido com uma figura muito importante e semana que vem, independente de quem seja, eu sei que você vai convidar só gente bacana, só gente boa e estar no meio dessa gente é muito bacana mesmo. Meu canal, eu falei no meu Instagram mesmo aqui, é Marco Antônio Macarrão, tá? Tem o canal do Estude Fácil, se vocês quiserem lá, para assistir aulas online. Minha filha, de 7 anos, está escrevendo aí. Papi, foi bom. Lulu é linda, é uma gracinha. Obrigado a presença de todos aí. É muito bom, é um assunto que realmente rende. Eu fiquei a minha ansiedade antes era para qual lado que a gente vai, sabe? Porque eu fiquei pensando para qual lado Você seria não quis ver a pauta? Não quis ver a pauta, exatamente. Não, mas é muito mais maneiro, né? Obrigado, Vanessa. Já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo? Então vamos lá, pô. Vamos que vamos, né? E foi muito bacana, eu agradeço. Obrigado a todos aí que estiveram presentes. Enfim, muito bom. Discutir educação é sempre muito bom, né? Qualquer formato disso eu acho que é fantástico. Que a gente consiga conquistar um público fiel aí para falar de educação, né? O pessoal assiste tanta coisa, tantas banalidades na internet. Se a gente conseguir um pouquinho que seja, a gente teve hoje, passaram por aqui 30 e poucas pessoas, a live vai ficar salva, o YouTube vai estar disponível. Quanto mais gente começar a falar de educação, acho que é um passo importante para a gente melhorar o nosso país. E com informação de qualidade, né? Que eu acho que é importante. Show de bola, meu amigo. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Boa noite, até semana que vem. Um abraço. Valeu, tchauzinho. Tchau. Valeu, galera.